O Mais Educação veio equacionar esse problema, porque ele permite que o aluno fique na escola, ele vem com recurso para pagar, não é o professor que vai dar aquela aula, o professor dá aula do currículo escolar ali básico, não é, é um outro contratado, e ele permite que o aluno faça ali uma refeição e fique no ambiente da escola. Então, eu penso que, para nós, vereadores, agora o desafio vai ser fazer com que o município consiga captar recurso para cobrir todas as quadras. Isso aí é uma coisa das mais importantes, cobrir as quadras. Porque no ambiente da quadra, algumas atividades serão possíveis. E também, assim como outros equipamentos. Porque eu penso que a gente, de certa forma, as escolas aceitaram esse programa, a Prefeitura e o Governo Federal conseguiram equacionar alguns problemas que tinha no programa, não vão resolver todos de pronto. Essa flexibilização de deixar que cada área consiga saber o que é melhor para os seus alunos também foi equacionada. Tem problema? Vai ter. Não tenho a menor dúvida. Primeiro, porque os espaços têm que ser adequados, têm que ser melhorados. Ninguém eu não vim aqui para falar que nós não temos problema estrutural nas escolas. Nós temos ainda. E um desses que eu vejo é buscar recurso para cobrir todas essas quadras, porque sem quadra não é possível que esses alunos possam desenvolver, principalmente as atividades esportivas que precisam de um espaço específico. Bom, emendando com isso, eu queria falar da felicidade, que é ver também um outro programa federal, que é o Brasil Carinhoso, que ele é só visitar as escolas, conversar com os pais, com os professores, que nós vamos ver aquelas tabelas de basquete, os brinquedos que vêm, é um kit que vem para qualquer município, independente do estado que ele esteja, que vai permitir que o professor ali possa desenvolver algumas atividades com a faixa etária da educação infantil. Então, eu penso que a gente está caminhando muito melhor e demos um passo muito importante nesse ano de 2015. Eu queria aqui, no tempo que me resta, dizer que eu participei sábado aqui da primeira conferência de patrimônio histórico do município de Mairinque. Nós tentamos aprovar o Conselho de Patrimônio Histórico, ele foi rejeitado nesta casa, não teve voto suficiente, mas nós vamos insistir, queremos o nosso conselho. Nós recebemos aqui em Mairinque os municípios, sábado, de Itu, de São Roque, de Sorocaba. Nós recebemos aqui o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Ferroviários, e os dados que eles nos trouxeram foram os melhores possíveis. Nós que estamos aqui diante de uma ferrovia e sabendo que em Hortolândia, Araraquara, para falar de alguns municípios do estado de São Paulo que já estão fabricando locomotivas, fabricando vagões, fabricando vagão-tanque, fabricando vagão graneleiro, fabricando vagões que eram importados há 10 anos atrás, nós temos que correr, aprovar esse Conselho do Patrimônio, colocar esse conselho para andar, porque o projeto que foi apresentado aqui, de restauração da estação, que vai ficar muito bom, que foi totalmente custeado pelo governo do Estado, de uma empresa de engenharia e arquitetura que fez um projeto grandioso para a nossa estação. Se a gente conseguir aprovar o patrimônio, nós vamos, com certeza, captar recursos para fazer desse município um município que possa ter implantado aqui, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, até indústrias desse ramo ferroviário, porque é um ramo industrial em expansão. Os números apresentados aqui são de crescimento de 7% em 2015 e projetado crescimento positivo também para 2016. Então, eu quero aqui só encerrar dizendo que a Prefeitura está de parabéns por ter realizado essa conferência do patrimônio histórico e também realizado a sua primeira conferência da pessoa portadora de deficiência, que nós vamos abordar na próxima semana. Muito obrigada e boa tarde a todos. Ouviremos agora o vereador Robertinho Ierck por 15 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa.
senhores vereadores, boa tarde aos presentes, boa tarde aos internautas. Vou começar com uma situação interessante. Imaginem vocês receberem uma carta de seu patrão dizendo: caro funcionário, hoje acordei de bom humor, eu gostaria muito de te dar um belo aumento de salário. Você está interessado nesse aumento, querido funcionário? Pois é, esta é a carta que nosso prefeito quer receber do INSS. Veja se é possível uma coisa dessas. Aqui está o início, o ofício, a mim dirigido pelo prefeito, que vou lê-lo. Ofício 979, assunto doação de área para o INSS. Senhor vereador, diante as solicitações... Diante as solicitações de Vossa Excelência para doarmos uma área para a construção de um posto do INSS no município de Mairinque, pedimos que nos encaminhe uma correspondência oficial do INSS confirmando o interesse nessa doação. Caso possua essa correspondência, doaremos a área, após a confirmação do INSS de que será construído um prédio para atendimento da população, ficando ciente que, caso não haja a construção do imóvel, reverteremos a doação à Prefeitura. Atenciosamente, prefeito Rubens Merguizo Filho. É impressionante. Esta é a carta que nosso prefeito quer receber do INSS. Veja se é possível uma coisa dessas. Ele quer que o INSS diga, através de um ofício, que ainda tem interesse em instalar uma agência do INSS em Mairinque. Vê se pode. Como diria o amigo, a banana está comendo macaco. Eu prefiro dizer que o pão está passando manteiga na faca. O INSS é um órgão federal. Primeiro, eu como um cidadão comum, ou como um vereador, ou mesmo como um funcionário do INSS, não sou a pessoa indicada para a missão de intermediar um contrato de obras entre o governo federal e o município. Isto é obrigação do Executivo. Meu dever como vereador está sendo feito. Estou cobrando e fiscalizando o Executivo em suas promessas e obrigações. Vejam, em minhas mãos, diversos requerimentos, todos questionando uma só coisa: cadê o terreno para ser doado ao INSS? Aqui tem uma história dessa conquista para Mairinque. Começa em 2011. Aqui a vereadora Deia, em 2011, faz um requerimento ao prefeito da época e questiona o prefeito com as seguintes perguntas. O INSS já respondeu se aceita a área do Jardim Cruzeiro? 2. Quais motivos levaram ao fechamento do posto de atendimento? 3. A previsão da reabertura do posto de atendimento até que o INSS viabilize o prédio próprio. Isso aqui é de 12 de abril de 2011. A vereadora Deia questionando o prefeito quanto ao terreno a ser doado para o INSS. Novo requerimento em 2012, da vereadora Deia. Não vou ler toda a posição aqui, mas eu vou só colocar as questões. 1. Qual o motivo da demora em se providenciar o que foi solicitado pelo INSS? 2. Para quando será enviada à Câmara esta lei de doação? Esse aqui é um requerimento de 95/2012. Está aqui. A mesma vereadora requer do prefeito, no requerimento número 158/2012, requer que envie os mapas dos terrenos a serem doados. Está aqui.
Bom, esse terreno, o que houve com ele foi que ele foi rejeitado pelo INSS. Está aqui o ofício do INSS enviado à Prefeitura Municipal no dia 20 de fevereiro, ou seja, para o prefeito Rubens Merguizo. E, senhor, em atenção ao vosso ofício 661/2012, ou seja, o prefeito anterior oferecendo o terreno. Informamos que a área técnica de engenharia do INSS analisou o projeto de terraplanagem enviado e emitiu o seguinte parecer: a área plana resultante de terraplanagem, descontadas as áreas de taludes, é insuficiente para a implantação do prédio padrão 4 da agência do INSS. Dessa forma, uma nova área deve ser procurada no município de Mairinque com no mínimo 1.000 metros quadrados e em condições ideais de topografia. Assinado Décio Araújo, gerente executivo. É o mesmo gerente, meu gerente até hoje, na função dele. Bom, logo depois dessa comunicação, houve uma reportagem, que o INSS sentou com os engenheiros, com o prefeito, e vou ler a reportagem. O gerente executivo da regional do INSS Sorocaba, Décio Araújo, visitou o prefeito Binho Merguizo na terça-feira, 5 de fevereiro de 2013, para tratar da construção de uma agência do Instituto na cidade e conhecer os possíveis locais para a obra. Acompanhando o gerente regional, estiveram presentes também o analista e engenheiro civil Jefferson Moreno Zuliani e o chefe de logística José G. Golite Júnior. A comitiva, juntamente com o prefeito, visitou algumas áreas do município onde poderia ser construído o prédio da agência. Desde 2009, o governo federal começou o plano de expansão das agências em todo o país. Cada cidade que vai receber a obra fica com uma responsabilidade de doar um terreno de 1.000 metros quadrados para a construção. Na cidade de Mairinque, em cada 7 habitantes, um recebe benefício do governo, que movimenta por mês 9 milhões de reais. Só a Mairinque movimenta no INSS 9 milhões de reais. Se multiplicar pelos meses do ano, dá muito mais do que toda a arrecadação do município. Com esses números, é fundamental que o município tenha uma agência para atender melhor a população, afirmou Décio. A administração anterior já havia doado um terreno para a construção da agência, porém, o corpo técnico do INSS, responsável pela aprovação das áreas, considerou o terreno inapropriado para atender a construção do prédio, que é padronizado, e oferecer acessibilidade aos usuários. O engenheiro civil Jefferson comentou que, a partir de agosto, os terrenos, 2013, lembrando, que foram apresentados pelo prefeito, serão analisados e avaliados para atender todos os requisitos necessários. Ou seja, não tem fim essas promessas. É desde 2011 que a vereadora Odeia fez requerimento, 2012, depois disso ela não fez mais requerimento, porque talvez não interessasse, né, por estarem na situação, mas eu dei essa continuidade. E aqui tem o requerimento de 2013, número 16, pedindo o terreno, perguntando o que está acontecendo. Aqui tem o 182 de 2014, aqui está o 140 de 2014, aqui está o 81 de 2015, e aqui o tal de hoje, que eu acabei de ler, de 518. Ou seja, estamos atrás desse terreno. E, novamente, ele fala que quer saber se existe o interesse do INSS pela agência, pela APS aqui. O interesse é nosso, né? O que o INSS propõe é o plano, esse plano, PEX, Plano de Expansão das Agências no Brasil. E é uma cartilha que basta seguir ela. Inclusive, a obrigação do município é tão somente a doação de um terreno de 1.000 metros quadrados. Só isso. Um terreno plano de boa localização. Na verdade, o terreno que está sendo colocado é um terreno que fica atrás da EVA,
e ali tem problema de ordem judicial, de desmembração do terreno. Eu não sei o que está acontecendo, que eu não consigo